Olá, pensador. Que bom te ver por aqui. Sabe aquela sensação de que algo te puxa para um canto escuro, te chamando para um ritual particular? Você jura de pé junto que é só um capricho, uma coisinha de nada. Mas e se eu te dissesse que, por trás da cortina, o que move essa sua compulsão não é bem o que parece? Neste bate-papo, a gente vai bater um papo franco sobre o que realmente se esconde nas entrelinhas de um hábito que muita gente prefere guardar às 7 chaves. Fica ligado até o fim, que a gente vai desvendar uns mistérios da mente que podem mudar sua forma de enxergar tudo. E já que estamos por aqui, que tal dar uma forcinha para o nosso canto se inscrevendo no canal? Assim você não perde as próximas sacadas que podem virar sua cabeça de ponta cabeça. Ele se joga na cadeira. O brilho azul da tela acende no escuro do quarto. E lá vai ele, o mesmo roteiro de sempre. Pensa que é só um alívio, um escape para a atenção que se amontoa, feito nuvem carregada. Mas, no fundo, rola um bicho bem mais antigo e matreiro, rondando o peito. A cena se repete. O silêncio que engole o cômodo. A pressa de um ato que some feito fumaça. E aí, a culpa se arrasta, pesada, e o vazio faz morada. Não é o corpo que dá sinais de cansaço. Não, senhor. É a alma que berra por dentro. Jung, o mago da mente, vivia dizendo que tudo que a gente empurra para debaixo do tapete do inconsciente volta para nos assombrar, disfarçado de destino. E veja só, talvez seja isso mesmo. Cada vez que ele se entrega a essa dança, não está escolhendo, está sendo levado pela maré, por algo que mora lá dentro e que ele insiste em não encarar de frente. Essa ânsia, pode apostar, é um sintoma, um recado. Ela costuma dar as caras quando a vida desanda, quando a gente se sente um peixe fora d'água, um zero à esquerda. É como um bote salva-vidas, um porto seguro para a emoção. Ele corre para o abraço da masturbação, não por fogo no rabo, mas por um gelo na espinha. Medo de não ser o suficiente, de ficar à deriva, de não saber quem é nesse mundão, de meu Deus. O ato se torna um ritual de acalmar o corpo e a alma, um sedativo para a dor de apenas existir. E o mais gozado é que ele se acha o dono da situação. Mas isso não é uma escolha livre. É um botão programado que ele aperta quando a realidade vira um bicho de 7 cabeças. O prazer? O prazer, nesse caso, é só uma dose de anestesia. O próprio Jung já batia nessa tecla, sobre o ego que treme na base diante da dor, que dá no pé do confronto com o eu completo. E para o homem criança, como ele chamava, o ego nunca criou casca grossa o suficiente para essa briga. Por isso ele se esconde, feito menino que corre para debaixo da cama quando o trovão ruge lá fora. E naquele covil de dopamina e pixels, ele consegue, por uns instantes, fingir que o mundo sumiu, que ele não precisa ser forte, que não precisa calçar as sandálias da maturidade. Mas quando o vídeo desliga, a realidade volta, com ela o mesmo vazio de sempre. E o ciclo se repete. Tensão, fuga, culpa, vazio, tensão. A masturbação, então, vira uma bengala emocional, mas quanto mais ele se apoia nela, menos aprende a caminhar com as próprias pernas. Jung dizia que o homem de hoje não sofre de doença no corpo, mas de um buraco na alma, um vazio de sentido. E é esse vazio, meu caro, que empurra um batalhão de homens, dia após dia, para dentro de si mesmos, mas de um jeito torto. Eles não param para pensar, não se conhecem. Eles se consomem. Não é o ato em si, sacou? Não é o sexo, mas a forma como ele virou um faz de conta para tudo que é real. No fundo, esse homem quer sentir a vida, quer poder, quer um turbilhão de emoções, quer ter as rédeas nas mãos, mas escolhe um atalho torto e ilusório. O controle que ele sente é pura miragem. A intensidade é química. O poder é um leão, sem dentes. É por isso que a compulsão nunca bota a casa em ordem. Ela só esconde a sujeira até que tudo venha abaixo. E você? Já sentiu essa brasa dentro de você? Aquele desejo que pipoca quando a encrenca bate na porta? A urgência que não vem do corpo, mas da alma inquieta? Consegue sacar quando o impulso é só um disfarce para o medo? Talvez seja a hora de largar a briga com o vício e começar a ouvir o que ele tem para te contar.
Ele esbanja sorrisos, fala macio. É um lorde. Ninguém nem desconfia da guerra que o consome por dentro. Esse é o camarada que aprendeu, desde pequeno, que ser um doce de coco era a única chave para ter as portas abertas, que toda raiva era um bicho-papão, que a agressividade era o capeta, que a intensidade tinha que ser apagada, custe o que custar. Ele amarrou o leão que rugia dentro dele e o enfiou numa jaula. Mas, como dizia o sábio Jung, o que você não aceita, o que você nega, volta para te assombrar. E o leão, meu amigo, não morre só porque está acorrentado. A masturbação compulsiva, então, vira uma válvula de escape secreta para essa energia que está represada. Feito água de enchente. É ali, naquele momento, que ele se permite sentir a força, que ele abraça a intensidade, mas só no escuro, quando a patrulha está longe. Naquela solidão do quarto ele não precisa ser um cordeirinho, não precisa agradar a gregos e troianos, não precisa pedir perdão por ser quem é. O arquétipo do homem gentil é uma tremenda cilada. Ele foge do conflito, não sabe se impor, não sabe dizer não, prefere ceder, engolir sapos, enquanto a alma arde em brasa no silêncio. E essa alma, sufocada por tanto tempo, encontra na masturbação uma forma de respirar, não porque o corpo pede, mas porque a mente está em ebulição. A sombra, nesse cenário, é feita de tudo aquilo que ele recusou para si mesmo. A raiva que nunca saiu, o desejo que nunca foi reconhecido, a vontade de ser forte, de dominar, de ser livre, mas tudo isso foi taxado como errado. Ele aprendeu a ter pavor da própria força. E em vez de usar essa força no mundo, passou a consumi-la no escuro, transformando seu fogo interior em cinzas. Só que essa energia tem um propósito, bicho. Ela veio para ser usada para o bem, não jogada fora, para criar, não só para aliviar, para mudar, não só para dar um sossego momentâneo. Quando o homem gentil se rende à compulsão, ele não está só correndo do mundo, está traindo a si mesmo. Está apagando a chama mais viva e mais perigosa da sua alma. E pior, confunde isso com virtude. Jung nos lembrava que a jornada de autoconhecimento começa quando a gente encara de frente o que mais nos apavora em nós mesmos. E para o homem gentil, esse bicho-papão é a própria força. Ele precisa entender que a agressividade não é violência, que intensidade não é destruição, que a sombra, quando aceita, é uma fonte de verdade, de clareza, de poder. Mas enquanto ele mantiver essa parte de si trancada no porão, ela vai continuar se manifestando na compulsão, no isolamento, na vergonha. Depois do prazer, não há paz. Em negar a própria natureza, há só um torpor. E a masturbação compulsiva, nesse enredo, é o grito abafado da sombra, implorando para ser notada. Existe um cantinho dentro dele que só quer um chamego, não quer ser desafiado nem confrontado, quer ser mimado, protegido, consolado. Essa parte, veja bem, não cresceu, e quando a vida exige que ele encare perrengues, riscos, responsabilidades, ele corre de volta para a única figura que sempre o recebeu de braços abertos, o arquétipo da mãe. Mas essa mãe não tem carne e osso, ela é pura simbologia. Ela aparece na forma de um carinho instantâneo, de um prazer sem ressaca, de um abrigo contra a vida real, que às vezes é cruel, e nos tempos de hoje, ela se mostra no clique fácil da pornografia, na masturbação solitária. Naquele instante, o homem não está atrás de sexo, está em busca de um ombro amigo. Jung descrevia isso como a briga entre o arquétipo da mãe e o do pai. A mãe oferece o aconchego, a proteção, uma volta ao ninho da alma. O pai, por outro lado, é o cara que corta o cordão umbilical, que chama o homem para o batente do mundo, que exige atitude, presença, ordem. E é exatamente isso que o homem criança chuta para escanteio. Ele quer o brigadeiro do prazer adulto, mas sem a dor de cabeça da maturidade. Quer a liberdade do homem, mas com a moleza da infância. Quer se sentir o maioral sem nunca ter dado uma topada com os próprios demônios. Masturbar-se compulsivamente nesse palco é um regresso simbólico ao útero.
É uma fuga, uma forma inconsciente de dizer: não quero crescer ainda, não estou pronto. A realidade é pesada demais para mim. Mas o preço a pagar é salgado, porque toda vez que ele escolhe essa volta ao conforto imediato, está dizendo não para o chamado da vida real. Ele empurra a dor com a barriga, mas também empurra o amadurecimento para longe. Ele anestesia o medo, mas também coloca a coragem em modo avião. E assim, dia após dia, o homem-criança constrói para si uma prisão invisível. A sina de ser eternamente quase forte, quase maduro, quase esperto. Jung dizia que o homem que não atende ao chamado do pai interior, aquela força que convoca para a vida real, para o enfrentamento, para a ordem, vai virar um adulto infantilizado. Funcional por fora, mas um mar de perdido por dentro. Esse homem pode ter um emprego, filhos, uma cara de normalidade, mas por dentro, ele é governado por instintos animais que nunca aprendeu a domar. E sempre que se sente acuado, corre para o esconderijo da masturbação, como quem volta para o quarto de infância depois de um pesadelo. É por isso que a compulsão não é só coisa de sexo, ela é um símbolo, a forma que o corpo encontra para mostrar que a alma se recusa a crescer. E enquanto o homem não ouvir o chamado do pai, esse arquétipo que o chama para se levantar, para aceitar sua sombra, para conquistar sua própria autoridade, ele vai continuar pequeno, não no corpo, mas no espírito. Ele jura de pés juntos que manda no próprio desejo, que pode escolher a hora, o lugar, a fantasia, que tem tudo sob controle. Mas, como alertava Jung, o ego adora pregar peças, e o que parece ser uma escolha, muitas vezes, é só uma obediência, disfarçada. Obediência a um roteiro interno, antigo, viciante, que nasceu do medo. O homem que se masturba compulsivamente não está exercendo a liberdade, ele está em fuga. E o que ele mais teme não é ficar sem sexo, nem o desejo em si, é o outro. O outro de verdade. A mulher de carne e osso. O corpo de verdade, com seus sentimentos, suas falhas, suas exigências. Porque estar com alguém não é só tirar a roupa, é tirar a armadura da alma, é se permitir ser visto, é largar as rédeas. E aí mora o segredo. Na masturbação, ele é o rei, o todo-poderoso. Ele cria o cenário, ele comanda tudo. Não há erro, não há rejeição, não há fragilidade. Na intimidade de verdade, ele é humano, imprevisível, sujeito à dor, ao toque que não funciona, ao olhar que o atravessa. E é exatamente isso que ele não aguenta: ser visto, ser tocado, de verdade, ser afetado por alguém de fora do seu mundo particular. Por isso ele prefere o universo das fantasias. Ali ele nunca pisa na bola, nunca é chutado, nunca precisa se virar com a complexidade de outro ser humano. Mas isso tem um preço: a solidão. A masturbação compulsiva se torna, então, um substituto falso para a intimidade. É como se ele dissesse para o inconsciente: eu me basto, não preciso de ninguém, é mais seguro assim. Mas lá no fundo ele sente o vazio depois do prazer, sente o silêncio que ensurdece depois do êxtase, sente que, por mais real que a fantasia pareça, ela nunca o completa de verdade. Jung lembrava que todo sintoma é uma tentativa de cura, e talvez, nesse ato, que se repete, esteja o grito de um coração que quer sim conexão, mas não sabe como, ou não se acha digno dela. A estrada para sair desse ciclo não começa com a abstinência, começa com a vulnerabilidade, com o reconhecimento de que o controle é uma ilusão, e que é justamente no espaço onde a gente não manda em tudo, onde a gente arrisca, onde a gente erra, que o amor de verdade pode acontecer. Não é o desejo que precisa sumir, é o medo que precisa ser encarado. Só então, a sexualidade pode parar de ser uma cela e se tornar o que ela realmente é: uma ponte para o outro, uma dança entre duas almas, uma celebração da vida, não uma fuga dela. Chega um ponto em que a mesma história já não engana mais. O prazer fugaz se esvai. A fantasia começa a ter cheiro de infância. E ele se vê ali,
parado, olhando no espelho, não o do banheiro, mas o da alma. É nesse momento, quando a repetição começa a doer mais do que a aliviar, que o despertar pode surgir. Jung chamou isso de o pontapé inicial da individuação. O processo de virar quem você realmente é, não quem o mundo te empurrou para ser. E essa caminhada não começa com força de vontade ou culpa, mas com algo bem mais raro: consciência. Consciência de que a masturbação compulsiva não é o problema, ela é o sintoma. O sintoma de uma vida rachada ao meio, de um homem que descolou o corpo da alma, o desejo da presença, o prazer da verdade. Nesse ponto da jornada, a pergunta muda. Não é mais como eu paro, mas o que eu não estou enxergando? De que essa mania me protege de sentir? Que emoção está gritando por trás desse impulso? E quando ele começa a ouvir, não com julgamento, mas com uma boa dose de curiosidade, algo novo se mexe lá dentro. Ele saca que por trás do desejo existe tristeza, por trás da pressa existe solidão, e por trás do ciclo existe uma alma pedindo um abraço. Jung dizia que o que você empurra para longe te domina, o que você aceita te transforma. É nesse ponto que o homem começa a tomar para si sua sombra, a ver que sua raiva tem voz, que sua intensidade tem poder, que seu desejo não é um inimigo, é uma força vital que só precisa de um rumo. A masturbação perde a força quando ele não precisa mais dar no pé, quando aprende a lidar com a frustração, a aguentar o vazio sem preenchê-lo correndo, a buscar uma conexão de verdade, em vez de atalhos digitais. Isso não quer dizer que ele nunca mais vai se masturbar. Significa que não será mais prisioneiro disso. Que quando o fizer, será com a cabeça erguida, como uma expressão de prazer, não como um refúgio da dor. Ele começa a se refazer, por dentro, pedacinho por pedacinho, dor por dor, aceitando aquilo que passou a vida inteira tentando esconder. E é aí que uma coisa doida acontece. O desejo não some, ele se expande. Deixa de ser só sexual e vira algo muito maior, uma vontade de criar, de amar, de viver de verdade. Esse homem não é perfeito. Ele ainda tropeça, ainda sente vontade de fugir. Mas agora ele reconhece o chamado e tem coragem de voltar, de respirar fundo, de escolher. Esse é o começo da verdadeira liberdade. Não a ausência de desejo, mas a presença da consciência. Ele não virou um santo nem apagou o desejo, mas algo mudou e foi lá no fundo. Agora ele escolhe, e isso muda tudo. A masturbação não é mais uma prisão silenciosa, é uma opção. E como toda escolha de gente grande, ela vem com a consciência, com o contexto, com o significado. O homem maduro sabe que pode sentir prazer, mas não precisa dele para tapar o buraco do vazio. Carl Jung nos ensinou que a integração não é sobre apagar os impulsos, mas sobre encaixá-los dentro de um todo maior. O homem maduro não luta contra o que sente. Ele reconhece a sexualidade como uma parte fundamental da sua energia de vida, mas agora, bem direcionada, encaixada no que ele quer construir no mundo. Esse homem não foge mais da intimidade. Ele aprendeu que conexão exige coragem. E descobriu que dá para ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Ele ainda sente aquela vontade de sumir de vez em quando. Ainda sente o peso da solidão, da raiva, do cansaço. Mas agora, em vez de correr no automático para o velho ritual, ele para, respira, pergunta: do que eu realmente preciso agora? Essa pergunta o guia. E muitas vezes a resposta não tem nada a ver com sexo. Às vezes é um descanso, outras é um carinho, às vezes é só um minuto de silêncio para sentir a própria dor, sem se julgar. Esse homem pescou a mensagem de Jung. Você não encontra a luz imaginando coisas bonitas, mas encarando a escuridão, de frente. E foi assim que ele cresceu, não tentando ser perfeito, mas aceitando quem ele é de verdade, inteiro, cheio de contradições, real. E então o desejo, que antes o controlava, vira uma energia que cria. Ele começa a usar sua força sexual para escrever, para construir, para amar, para peitar a vida. O mesmo fogo que antes o consumia,
agora o impulsiona. E se por acaso ele escolher se masturbar, não será para escapar de si, mas para se conectar consigo mesmo. É aqui que o vício se desmancha não porque foi derrotado, mas porque foi entendido. A consciência abriu espaço, e onde há espaço, há escolha, e onde há escolha, há poder. Esse é o homem que voltou do inferno, não o mesmo, mas mais completo. Ele gastou anos tentando se superar. Batalhou contra o desejo, contra o impulso, contra o próprio corpo. Mas só quando jogou a toalha e parou de lutar, aí sim, começou a se sentir livre. Carl Jung sentenciou: a sombra é 90% ouro. Ou seja, tudo aquilo que ele negava, o impulso, a raiva, o desejo, a intensidade, eram, na verdade, sementes de um poder colossal. Mas poder não se esconde. Ele precisa ser cultivado. A masturbação compulsiva, que por tanto tempo foi uma cela, agora se revela como um professor disfarçado. Porque ela o empurrou, dia após dia, para o limite, mostrou onde doía, o que faltava, quem ele já não conseguia mais fingir ser. E nesse ponto a transformação acontece. Ele não quer mais se livrar da sombra, ele quer fazer as pazes com ela. Ele entende que a parte de si que buscava intensidade, fuga, prazer desenfreado, na verdade, só queria viver de verdade. Essa parte não precisa ser calada, precisa ser escutada, precisa ser abraçada. E quando isso acontece, a vida vira de ponta cabeça. Ele começa a sentir um poder de um tipo diferente, não aquele explosivo, desesperado, urgente, mas um poder tranquilo, firme, um fogo que não queima, mas aquece. A sombra, agora reconhecida, o protege, o orienta, lhe dá foco, lhe dá coragem para dizer não, para cumprir o que promete, para construir uma vida com sentido. O que antes era uma obsessão, agora é uma bússola. Cada vez que o desejo cego tenta surgir, ele não foge mais. Ele escuta, ele pergunta: o que isso está tentando me mostrar? Essa é a liberdade de verdade. A liberdade de não precisar mais fugir, de poder estar consigo mesmo, por inteiro, sem vergonha, sem se enganar. O homem que atravessou o inferno da compulsão e saiu do outro lado não é perfeito, mas é livre, porque conheceu sua escuridão e fez dela uma amiga. Jung diria que esse é o verdadeiro homem completo, aquele que uniu o fogo do desejo à luz da consciência, aquele que transformou vergonha em poder, aquele que virou amigo da própria alma. A masturbação não é mais o centro da sua sexualidade, é apenas uma possibilidade, não um refúgio, não uma prisão, não um segredo sujo. E agora ele caminha diferente, mais leve, mais firme, mais inteiro, porque a sombra que antes o consumia em silêncio agora caminha ao seu lado como uma companheira, como um lembrete, como a prova viva de que ele cresceu. Se essa mensagem bateu lá no fundo do seu peito, não deixe para depois. Esse pode ser o primeiro passo da sua própria jornada. Deixe um curtir para a gente saber que você gostou. E claro, inscreva-se no canal. A gente se encontra nos próximos vídeos, sempre com papos que fazem a gente olhar para dentro e crescer. A gente está junto nessa. Você escolhe, continuar fugindo ou começar a buscar.